Uma boa noite a todos. Jesus possa nos abençoar, dando continuidade aos estudos sequenciais do Evangelho segundo o Espiritismo, na primeira parte, e na segunda parte, o Livro dos Espíritos. Nós iniciamos o Evangelho segundo o Espiritismo, mais uma vez, fazendo no ano que se passou a introdução do mesmo, pela importância que a introdução nos traz, e hoje, dando sequência, capítulo 1 traz o título Eu não vim destruir a lei. E dentro deste capítulo, o Allan Kardec, o codificador, irá nos propor os seguintes tópicos. Dentro das 3 revelações, Moisés, Cristo, Espiritismo. Aí ele vai trazer também um texto do próprio Kardec, intitulado Aliança da Ciência com a Religião. Um texto belíssimo. E, dentro das instruções dos Espíritos, uma mensagem, 2 mensagens, aliás, intitulada A Nova Era. Então, esses são os tópicos deste capítulo 1. Nós sempre sugerimos, todos os anos, especialmente no início, que como os estudos eles são sequenciais e também são gravados e disponibilizados no canal do YouTube de nossa casa, das pessoas ao vir ao centro, e aquele dia que a pessoa não puder vir e quiser manter ali a sequência dos estudos, só acessar o canal do YouTube, a gente solicita como uma sugestão trazerem não somente o Evangelho segundo o Espiritismo, como também o Livro dos Espíritos, para acompanhar nas lições. É importante, porque não somente a pessoa vai ler, como vai poder marcar aonde parou, para que na outra semana, antes de vir à reunião, ela possa dar uma lida antes, e se não entender alguma coisa, ela anota para que durante as exposições ela possa fazer a pergunta referente às suas dúvidas. É apenas uma sugestão, tanto para o Evangelho quanto para o Livro dos Espíritos. Além do que também vai facilitar para nós o manuseio dos capítulos e das lições. E todas as vezes que você abrir uma obra, seja ela qual for, é importante você dizer mentalmente, como agora, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, não vim destruir a lei. Você vai memorizando. Ah, Delano, mas eu tenho que memorizar isso? Não. Mas o conhecimento, ele vai facilitar para nós algumas questões, em especial para podermos entender lá na frente algumas coisas que nós não entendemos por agora. Então ele vai abrindo portas, janelas. Lembrando que ao desencarnar, ao chegarmos do outro lado, nós vamos dar continuidade aos estudos, tanto do Evangelho segundo o Espiritismo, quanto do Livro dos Espíritos e das obras que compõem a codificação, como o Livro dos Médiuns, Céu e Inferno e a Gênese, sem contar as outras obras. Não vim destruir a lei. É o título proposto por Kardec. Ele está extraindo uma passagem do Evangelho de Jesus, em Mateus, capítulo 5, versículo 17, onde está assim: Não penseis que vim destruir a lei e os profetas. Não vim para destruí-los, mas para dar-lhes cumprimento. Porque em verdade vos digo
que o céu e a terra não passarão até que não se cumpra tudo quanto está na lei, até o último J e o último ponto. Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 5, versículos 17 e 18. Então, Kardec vai extrair deste ensinamento de Jesus o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ao todo, como todos sabem, temos 28 capítulos, além da introdução. E nós temos a convicção, não é um machismo, é a convicção, de que quando Kardec, ao elaborar o Evangelho segundo o Espiritismo em comunhão com a espiritualidade superior, trabalhando os títulos dos capítulos, ele não o fez de forma aleatória. Porque se você observar com calma, todos os capítulos propostos por Kardec dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, eles vão seguir uma sequência, dentro de uma lógica, que à medida que nós vamos estudando e compreendendo, nós vamos percebendo isso. Então aqui, em nossa casa espírita, em nossas reuniões, em diversas oportunidades, já falamos, e outros também já colocaram sobre essa lógica proposta por Kardec. Então nós poderíamos apenas estudar o Evangelho segundo o Espiritismo seguindo os títulos de cada capítulo. Daria para fazermos um estudo apenas com os títulos. Então, estou apenas aguçando a curiosidade de todos. Não vim destruir a lei. Quem propõe isso é Jesus. Falando a uma multidão, porque o capítulo 5, ele vai compreender o Sermão da Montanha, ou o Sermão do Monte, que muitos já ouviram falar e que nós temos conhecido, que vai abranger os capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho segundo São Mateus. E nesse versículo 17 e 18, Jesus fala à multidão que estava ali ouvindo que ele em nenhum momento veio destruir aquilo que já estava edificado, fundamentado, alicerçado dentro de uma base, que era a lei, onde o povo, onde ele esteve inserido entre nós, vinha cultivando através dos séculos. Porém, no desenvolvimento aqui da obra, nós vamos aprender com Kardec que existem a lei humana e não podemos esquecer que também há a lei divina. A lei humana, ela busca cada vez mais se aperfeiçoar para se aproximar da lei divina. Então já estudamos em O Livro dos Espíritos, nas questões 1 a 13, que aborda sobre Deus, que dentro dos atributos divinos, está na questão 13, um deles é Deus é imutável. O que significa isso? Não há mudança. Não está sujeito a transformações. Isso quer dizer que as leis divinas, elas não mudam. Elas não sofrem transformações conforme as leis humanas estão sofrendo e vão modificando à medida que cada um de nós, ao desenvolvermos não somente o nosso intelecto, mas a nossa moralidade, a nossa espiritualidade, nós vamos aperfeiçoando também as leis humanas. Então, se nós pegarmos hoje as leis de cada país, elas diferem em muito
das leis de há 1.000, 2.000, 3.000 anos atrás. Embora algumas ainda necessitam amplamente ser reformuladas, porque parece que mesmo estando na lei, nós infringimos essas leis. E aí nós vamos observar aqui mesmo, no item 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então as leis divinas, elas não sofrem mutações, não sofrem transformações, elas não se modificam, elas não estão sujeitas ao aperfeiçoamento. Por quê? Porque Deus é o supremo Criador. É perfeito. Então Deus não é perfectível. Deus é perfeito. A tal ponto que o próprio Cristo, dentro também do capítulo 5 do Evangelho de Mateus, vai nos ensinar que cada um de nós devemos buscar sermos perfeitos como Deus é perfeito. Então essa colocação de Jesus é muito importante porque ele não traz para si mesmo. Ele poderia dizer assim: sejam perfeitos como eu o sou, ou como eu os tenho mostrado e ensinado. Ele poderia perfeitamente dizer isso. Mas a sua humildade é tão sublime que em nenhum momento ele fez de acordo com a sua vontade. Tudo aquilo que Jesus realizou quando esteve entre nós foi conforme a vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela é sublime, ela é perfeita. Pode parecer aos nossos olhos, dentro de uma vida limitada e diante de tantas situações e conflitos que nós nos envolvemos, nos emaranhamos, pode parecer que não. E às vezes bate essa dúvida mesmo. Gente, será que Deus não está me vendo? Será que Deus não está me observando? Será que Deus está tão distante? Nós, às vezes, temos esses tipos de pensamentos. Mas a realidade é que Deus nunca nos abandona, nunca nos deixa. Porque trazemos em nossa intimidade a centelha divina. O Espírito é vida. E quem cria o Espírito é Deus. E ao criar o Espírito, ele vai colocar um atributo em cada espírito que é criado. E esse atributo é que todos vão se assemelhar. Vejam bem, não vai se igualar, vão se assemelhar a ele. Trazemos um exemplo. Uma vez criado o Espírito, jamais ele terá fim. Deu um nó na cabeça do Kardec. Porque Kardec ele era cientista, era um homem prático. E ele questiona a espiritualidade. Como pode uma coisa que tem início, desenvolvimento, não ter fim? Questão 83 do Livro dos Espíritos. Valdinda vai chegar lá. A espiritualidade responde a coisas que, pelo fato da razão vos confundir, não quer dizer que não exista. Dizemos que o Espírito não tem fim. É tudo o que podemos dizer por agora. Então, há questões que somente através de muitas reflexões dentro de uma lógica e utilizando o bom senso, nós vamos gradativamente edificando
o conhecimento e o entendimento da lei. Então Jesus chega num momento em que as leis humanas estavam passando por transformações. Porque nós vamos lembrar que o povo judaico, o povo judeu, os hebreus, eles estavam submetidos ao Império Romano. E o Império Romano, ele teve uma importância muito grande na construção das civilizações do planeta que nós habitamos. Só que tem uma coisa: nós, seres humanos, recebemos as oportunidades, mas não sabemos utilizar essas oportunidades como realmente convém ser utilizadas. Justamente porque nós vamos colocar à frente a nossa vontade e não a vontade de Deus. Mas o Império Romano teve um papel importantíssimo na construção das civilizações. E lá, dentro do Império Romano, nós sabemos que as leis foram instituídas, foram trabalhadas dentro de uma forma que até então não havia sido trabalhada no planeta. Embora, lembremos que as leis elas vão iniciar lá na Mesopotâmia, bem antes de Roma, de Grécia, do próprio Egito, com a chamada Lei de Hammurabi ou Código de Hammurabi, que muitos aqui já devem ter estudado, que faz parte da nossa história humana. Mas dentro da Lei de Hammurabi, até chegarmos ao Império Romano, muitas transformações ocorridas diante das leis humanas foram trabalhadas. Mas de repente chega Jesus. E ao dizer à multidão que naquele momento o escutava, extasiada, é claro, pelo seu magnetismo, eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento e desenvolvimento. De que lei Jesus falava? Obviamente não era das leis humanas, mas sim da lei divina. Porque ele, Jesus, sabia que as leis humanas sofreriam as transformações necessárias com o amadurecimento dos espíritos, consequentemente, do amadurecimento da sociedade e de toda a civilização planetária. Porque isso faz parte da lei do progresso. Mas as leis humanas, as leis divinas, precisavam ser implementadas, trabalhadas, vivenciadas. E nós recebemos por parte do alto 10 códigos, ou se quiserem, 10 mandamentos que Moisés ele recebeu do alto. Delano, como é que Moisés recebeu isso? Interessante. Ele sobe em um monte chamado Sinai e diz lá o texto no Velho Testamento, no livro de Êxodo, que ele fica face a face com Deus e ele pergunta o nome e Deus o responde. E Deus, então, lhe inspira esses 10 mandamentos. E como que ele obteve isso? Então, nós estudamos, através da doutrina espírita, algo muito interessante, que é a mediunidade. Que naquela época não tinha esse nome, porque o termo mediunidade ele foi cunhado por Allan Kardec.
a partir do entendimento que ele obteve das manifestações dos espíritos, trazendo a mediunidade como complemento do termo que ele também utiliza a partir de 1857 para essas faculdades, que o portador das mesmas será chamado médium, que à época obteve vários nomes: feiticeiro, bruxo, mago, e que dentro das religiões também tem outros nomes, como por exemplo, dons carismáticos dentro da igreja, hoje católica, ou dentro das igrejas reformadas, do protestantismo, aquele que tem o dom do Espírito Santo. Mas nada mais é do que senão as manifestações dos espíritos através de uma pessoa que tem uma faculdade que lhe permite entrar em comunicação com outro plano que é invisível aos nossos olhos e que temos aprendido que é o plano espiritual. Então Kardec era portador de uma faculdade mediúnica de efeitos físicos muito grande. A tal ponto que, quando ele vai tirar o povo da escravização do Egito, nós temos descrito no livro de Êxodo as 10 pragas. É interessante o estudo dessas 10 pragas, porque não existe nada ali de fantasioso, de miraculoso, mas sim a doutrina espírita explica dentro de uma lógica e dentro de um bom senso, até mesmo dentro de campos que hoje a ciência vem abordando. Moisés, ele recebeu o decálogo divino através de uma faculdade de efeito físico que ele proporcionou aos espíritos superiores que estavam sob a ação do governador da terra, Jesus, encaminhando em 2, vamos dizer assim, tábuas, que na verdade não foram tábuas, as primeiras, foram pedras, foram escritas em pedras, através de uma faculdade mediúnica que nós estudamos em O Livro dos Médiuns, chamado pneumatografia. O que é pneumatografia? Grafia todo mundo sabe, escrita. Pneuma é espírito. Ou seja, o espírito desencarnado, utilizando de fluidos físicos e somado com os fluidos espirituais, escreveu diretamente na pedra. Aí depois Moisés desce com essas 2 tábuas e o povo no acampamento, totalmente se rebelando pela demora dele, 40 dias e 40 noites, e ele vê aquilo, e Moisés fica irado e joga as 2 pedras no chão e as pedras espatifam, quebrando-as. Depois recebe de novo. Está tudo lá descrito no livro de Êxodo. E aí Kardec vai dizer assim: dentro das 2 partes distintas na lei de Moisés, primeira, a lei de Deus, promulgada sobre o Monte Sinai. E depois, no livro de Levítico, então nós temos Gênesis, Êxodo e Levítico. No livro de Levítico, quem o lê, ele vai se reportar a uma série de leis promulgadas, instituídas por Moisés, que são chamadas as leis civis, as leis humanas, com um único objetivo: de trazer regras, normas, disciplinas a um povo que não estava acostumado com isso.
Então, quem é professor aqui sabe. Imagine uma classe de alunos com 40, na faixa dos 10 a 12 anos. Todo mundo conversando ao mesmo tempo. E você tentando explicar a matéria, você não conseguindo. E sua voz precisa se sobressair sobre a voz daquele vozerio dos alunos. Aí o professor às vezes tem que bater na mesa ou mandar um giz, né? Naquela época tinha giz, não sei se as escolas têm giz, não sei. Que eu mesmo já recebi uma gizada quando eu estava no meu, eu falando, eu conversando, o professor explicando a matéria, ele pediu, por favor, fica quieto. E eu continuo falando, ele mandou o giz em mim, pá! Mas na época tudo era tranquilo. Hoje, se um professor mandar um giz no aluno, meu Deus! Então imagina Moisés com uma quantidade de pessoas que nós não temos como medir agora, mas eram, segundo os historiadores, mais de 30.000 pessoas de todas as idades em um ambiente inóspito, no deserto. E cada um querendo se impor. Então, naquele momento foi necessário. Para aquele momento. Mas à medida que eles iam se desenvolvendo, era necessário o quê? Adaptar a lei às necessidades de uma civilização. Coisa que não foi feita. Mas os 10 mandamentos servem e serviram de base como código de leis para vários países do mundo, ou de quase todos os países que nós temos notícia, inclusive para o Império Romano. E dentro das leis recebidas, nós vamos lembrar. Alguém sabe os 10 mandamentos de cor? Já tem 3.600 anos. Alguns nós sabemos. Então diz assim: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. É um dos mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Esse mandamento aqui foi o mandamento acusatório de Jesus, dentro do Sinédrio. Qual foi o erro de Jesus? Ter blasfemado o nome de Deus por ter falado ser o Filho de Deus. Então eles arrumaram testemunhas, e as testemunhas falaram naquele momento, quando ele estava sendo interrogado, dentro da Assembleia do Sinédrio, e ele então foi condenado à pena de morte. Veja bem, a pena de morte. Mas aí eles não podiam, eles não queriam fazer isso. Apesar de que eles podiam, os judeus, ali mesmo, consumir ou consumar o ato da morte física de Jesus. Mas eles não queriam. Então submeteram eles ao tacão de Roma. E aí teve um outro julgamento, outro interrogatório. Lembra-te de santificar o dia de sábado. Esse mandamento é tão importante porque hoje nós aprendemos com a doutrina espírita para termos apenas um dia durante os 7 da semana para fazermos ou realizarmos um culto do Evangelho no lar, que é o momento onde nós vamos estar ali em casa, fazendo uma prece, fazendo uma respiração, fazendo uma leitura edificante, refletindo sobre aquilo que estamos lendo e pedindo a Deus força e sustentação. É um mandamento onde a espiritualidade está nos convidando a parar um pouco da correria do dia a dia. Opa! Você tem a sua necessidade no plano físico, mas não te esqueças
que onde estás é transitório, retornará para cá. Então lembre de que és espírito. Honrarás a teu pai e tua mãe para teres uma dilatada vida sobre a terra. E um mandamento, onde Jesus foi condenado: não matarás. Não cometerás adultério. Não furtarás. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não desejarás a mulher do próximo, nem cobiçarás a casa do teu próximo, nem o seu servo, nem sua serva, nem seu boi, nem o seu jumento, nem outra coisa alguma que lhe pertença. Então esses 10 mandamentos serviram de base para todo o código de direito, de leis que nós temos hoje no planeta. E nós ainda infringimos o mesmo. Falso testemunho, em outras palavras, significa fofoca, né? Ou maledicência. Alguém aqui já fez fofoca? Ninguém, né? Ninguém, né? Graças a Deus, né? Apenas para percebermos. Porque Jesus ensinou: seja o teu falar sim, sim, não, não. E nós constantemente estamos infringindo esses mandamentos, que agora estamos buscando relembrá-los para podermos refletir sobre os mesmos com carinho e tentar aplicar em nosso dia a dia. É difícil às vezes. Quando fala matar aqui, nós estamos muito distante do ideal. Porque nós observamos o ser humano matando outro ser humano. Mas também o Emmanuel, em uma de suas obras, vai nos ensinar que matar sonhos, ideias, projetos, nós fazemos isso. Às vezes com os nossos semelhantes. Então tenhamos cuidado em não fazermos isso. É amplo o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas nós precisamos terminar, lembrando que na semana que vem teremos a continuidade, a partir do item de número 3 da obra, onde convidamos a todos a trazer o Evangelho segundo o Espiritismo, dar uma lida, dar essa sequência, para podermos então aprendermos a nos educarmos espiritualmente e vivermos de acordo com aquilo que a lei divina nos ensina. Só que tem um detalhe. Se não aprendermos a cumprir as normas e as regras das leis humanas, não teremos condições de cumprir com as leis divinas. Por isso que as normas, as regras nos disciplinam para aprendermos a nos educarmos como espíritos, a fim de praticarmos a lei de forma espontânea que Jesus vivenciou na Terra. Uma boa noite a todos. Nós vamos convidar agora o Valdir para dar continuidade com o Livro dos Espíritos.